Sejam muito bem-vindos ao programa De Cara com Elas. Meu nome é Michele Leles. Simone Quirino. Eu sou Cássia Queiroz. E nós estamos aqui para trazer reflexões, discussões de todo tipo de assunto que possa ser útil e que possa nos beneficiar no nosso dia a dia, na nossa qualidade de vida. Eu sou casada, tenho 2 filhos, amo trabalhar, amo fazer esse momento que a gente está fazendo aqui hoje, que é falar sobre assuntos super pertinentes a todo tipo de público, desde que seja para somar, eu estou sempre dentro. Sou mentora intuitiva e também trabalho nas mídias sociais e como terapeuta. Bom, eu sou Simone Quirino, casada, não tenho filhos, mas eu tenho filhos pets, né? Hoje eu tenho 5. Às vezes eu me perco com o número. Fiz minha transição de carreira, eu fui por 12 anos, né, na área financeira. Hoje eu me encontrei nessa área de social media. Então hoje eu faço prestação de serviço para lojistas ou empreendedores que queiram alavancar as suas vendas no mundo digital. Amo o que eu faço, né? Eu acho que eu me realizei realmente, me encontrei nesse universo. E por isso estou aqui com essas 2 maravilhosas amigas para discutir temas, né, que são de interesse para nós, mulheres empreendedoras, com tantos desafios, né, que a gente passa no nosso dia a dia. Eu sou Cássia Queiroz. Hoje eu trabalho com terapias, né, com barras de axis e EFT, mesa radiônica, mas também sou formada em economia doméstica, trabalho na área de decoração de interiores e caso de amor à parte com artes manuais, com trabalhos manuais que eu amo e não consigo largar por nada e nem quero. Sou solteira, defendendo a causa. E vamos juntas aqui abordar temas super interessantes nas mais diferentes opiniões e pensamentos e pontos de vista. Maravilha, né, gente? E hoje nós escolhemos um tema muito especial que nós denominamos Mulheres versus Homens. Quem ganha essa guerra? E para a gente começar com os 2 pés direitos, nós trouxemos, claro, uma bebida e as taças para a gente brindar, para iniciar com força total, com todas as vibrações. A todos vocês. A todos nós, né? A nossa queridíssima Brenda, que está aí do outro lado também, contribuindo para esse momento. Toda a nossa gratidão a vocês que nos assistem, a amizade e a parceria de sempre. Um brinde. Um brinde para nós. E para a gente começar, então, eu gostaria de iniciar esse nosso momento trazendo aqui o quanto a gente discute ainda hoje essa questão da diferença entre homens e mulheres, né? O que é da mulher e o que é do homem. A gente sabe que por mais que as mulheres, que eu até gosto de reforçar muito isso, né? As mulheres, elas lutaram durante muito tempo, mulheres morreram queimadas por justamente defenderem o seu ponto de vista, a sua maneira de enxergar a vida, a sua maneira de viver, o seu estilo próprio. E hoje nós estamos aí colhendo frutos dessa luta, né? Nossa geração é uma geração que está aqui hoje justamente para confirmar, né? É como se a gente estivesse cravando ali esses nossos ganhos, a nossa bandeira, né? De que conseguimos de fato sermos reconhecidas a partir dos nossos talentos, a partir do ser humano que nós somos, assim como um ser humano. Somos mulheres, mas também existem os homens e assim somos todos merecedores de sermos reconhecidos e valorizados. Só que a gente sabe que isso ainda não está 100%, né, na nossa sociedade. Simone, por exemplo, o que você acha? Como é que você vê essa questão no seu trabalho, por exemplo? Você consegue perceber essa diferenciação ou você já viveu alguma experiência onde você percebeu que o fato de você ser mulher interferiu numa tomada de decisão ou numa escolha? Você já viveu alguma situação assim? Sim. Como eu já adquiri, né, já passei por cargos de liderança, chefia e justamente financeiro,
né? Já tem aquele dogma, né? Mulher com dinheiro não tem jeito, é consumidor. E não é assim. Então, eu tive, né? Tem certeza? Era sempre aquele questionamento. Tem certeza que esses dados estão corretos? Lógico que estão. Está duvidando da minha capacidade só porque eu sou mulher? Eu não tenho discernimento, né? Então, é muito difícil. Além de eu, Simone, como uma supervisora financeira de uma instituição e que tinha que levar dados precisos e era sempre por meio de muitos homens, então eu tive experiência só de trabalhar com homens. Então sempre ficava aquela dúvida, né? Será que realmente ela fez as contas corretamente? Será que o que ela está trazendo é certo? Por que essa dúvida em relação à nossa capacidade? Eu acho que o talento que um homem tem, a mulher também tem. Para mim não existe diferença. Então os nossos ganhos estão aí, da gente conseguir estar em cargos que supostamente seriam para homens, né? E liderando toda uma equipe, né? Trazendo resultados realmente expressivos, verdadeiros. É interessante porque você coloca um ponto que é importante a gente reforçar aqui, né? Comprometimento, proatividade, competência é algo que não importa que sexo você tem, né? Ou que escolhas você faz na vida. A questão, isso é algo muito do perfil da pessoa, Sim. né? Então, a questão de ser homem ou mulher, não há essa distinção. E é interessante que, por mais que isso já seja comprovado cientificamente, a gente ainda vê pessoas preconceituosas, que aí é a questão do preconceito. Né? E, Cássia, você já viveu alguma situação assim? A gente sempre vive, né, Michele? A gente nota no meio dessa questão do autoconhecimento, da terapia, a gente nota a dificuldade que o homem tem de procurar ajuda, né? Principalmente se a terapeuta ou o psicólogo ou a psiquiatra for mulher. É interessante isso, né? É verdade. Parece que a mulher, parece que ela tem que provar a competência o tempo inteiro, né? A sensação que eu tenho é essa. Apesar da gente saber que em todos os nichos de mercado, em todas as situações, existem homens e mulheres, um mais competentes ou menos competentes que o outro, né? Isso aí é natural, né? Mas a gente percebe, assim, eu percebo uma dificuldade maior dos homens procurar ajuda, uma dificuldade maior dos homens demonstrar sentimento, uma dificuldade maior dos homens dar o braço a torcer, falar que erra. Eu percebo não só a fraqueza, mas o homem tem muito complexo de inferioridade. E, como mecanismo de defesa, ele se coloca superior à mulher sempre. Para mim, é de onde vem todo esse machismo do homem. Sim. Né? Porque o homem, na verdade, no meu ponto de vista, ele reconhece as competências da mulher. Ele reconhece que todo o sucesso do homem, de um homem casado, assim, tem uma mulher forte junto dele. Como que foi o papel da mulher que estava ali com aquele homem que descobriu? Porque muitas vezes nem foi o homem exatamente que descobriu, não. Foi a mulher que instigou, foi a mulher que, com a intuição dela, falou, olha, por que você não faz assim? Nós, mulheres, a gente tem o potencial, né, de colocar o homem pra frente. Colocar ele lá no pedestal. Aí eu acho que começa por aí, sabe? Então o homem não pode dar o braço a torcer, né? E aí, por isso, poucos procuram ajuda, sabe? Poucos procuram se conhecer, poucos procuram mudar, muito poucos. Aí vem aquela fatídica frase, né? Homem não chora. Não, para de chorar, né, menina? Como é que você tá chorando? Engole o choro. Você já é um rapaz. Você já é um rapaz. Como assim você tá chorando? E aí, olha só como é que é interessante, né? É legal a gente deixar isso claro para quem tá assistindo. Que aqui a gente não tá dizendo que o homem é errado e a mulher é correta. Sim, não é que o fato da gente ser mulher, a gente é superior. Não é isso. A questão é que, por que não igualdade, né? Uma maneira de olhar para todos da mesma maneira. Porque quando a gente ouve esse tipo de fala, somente relacionada aos homens, é como se o fato da gente ser mulher, ser emoção, ser intuição, faz de nós seres inferiores, porque somos emocionais. Como se o homem não fosse emocional. Sim, porque já foi implantado, né?
nele que ele tem que ser ali. Mas- Rígido. Mas engraçado é que eles são, né? Só que eles fazem escondido, eles choram escondido. Não, são emocionais tanto quanto a gente, ou talvez até Até mais. mais. Tem homem que é super emotivo, né? Se emociona facilmente com as coisas. Até com filme, muitas vezes. Meu Muitas pai chora vezes. vendo programa de televisão. Não. Ué. Mas esses provavelmente são aqueles que vão engolir o choro na frente das pessoas. Sim. Porque aprenderam justamente que não pode ser assim. É. Talvez até devido à Ou por criação, criação, algumas total circunstâncias criação. da vida, né? E eles foram obrigados a ser fortes demais, né? Perfeito. Sim. A gente também tem toda uma história, a gente não pode... Sim, todo um contexto, né? Onde essa pessoa Tem todo um O que ela contexto. passou, né? Perfeito. E lembrando, né, que essas questões que a gente traz, tanto do homem quanto da mulher, e aqui é muito importante a gente deixar claro que não é feminino e masculino, porque dentro de todo ser humano existe feminino e masculino. Então aqui a gente não está falando que o homem é mais masculino ou a mulher mais feminina. Não, porque isso varia independente de sexo. Sim. Mas, quando a gente reprime o emocional, nós estamos reprimindo o nosso lado feminino. E foi isso que os homens aprenderam ao longo da história. A reprimir o feminino, que é o fraco, é a fraqueza. Tanto que a gente ouve muito assim, seja mais razão, menos emoção. Uhum. Porque a emoção não vai deixar você pensar direito. Sim. Você vai tomar decisões Erradas. que vão te levar para um caminho errado. Uhum. Ou que vão trazer consequências que não vão contribuir para o seu sucesso. Aí a gente vem com palavras que são relacionadas ao masculino, que é o sucesso, ser bem-sucedido, dinheiro, lucro, status, né? Mulher de status, né, ainda é uma minoria. Hoje nós estamos conseguindo chegar num nível mais próximo ao homem, né? Basta a gente querer também, né? Sim. Nessa conversa aqui, eu não Em sei termos que você fala de status, de status. eu acho que a mulher está tanto quanto ou mais. Na verdade, que eu acho que a sociedade não se permite enxergar a mulher como tal, gente. Não, acho que a mulher já conquistou tudo. A sociedade só não permite. Não permite. Vamos fazer o seguinte? Esse assunto aí vale um bloco inteirinho. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um intervalo rapidinho, fica com a gente se vê daqui a pouquinho para a gente dar continuidade a esse tema que dá para falar muita coisa ainda. Vamos lá. Gente, estamos de volta e agora a gente quer aprofundar um pouquinho mais essa questão do fato que a gente levantou aqui, né? Se as mulheres já encontraram o seu espaço, já conquistaram o que precisavam conquistar naquilo que diz respeito ao que é considerado masculino, né, gente? Porque não existe isso do que é do homem e do que é da mulher, mas a nossa sociedade estipulou de certa forma. Então, Cássia, o que você estava defendendo aí que a mulher já encontrou? Não, Ela já o conquistou. que eu acho, você vê os assuntos, né? A mulher vive lutando pelo seu espaço, a mulher vive o movimento feminista, a mulher vive correndo atrás, eu acho que a mulher já conquistou, sabe? Só que eu acho que a sociedade poda. A sociedade não publica, a mídia não publica, entende? Ela direciona, né? Isso Ela não aí, né? quer reforçar o papel da mulher. Porque eu continuo
achando que a sociedade é machista, a sociedade É é patriarcal, do homem, patriarcal. Então, assim, Entende? direciona Então não sempre. mostra, porque tem muitas empresárias femininas. E Né? cada Aliás, dia são mais, e cada dia mais. mais. O mercado feminino Porque é muito amplo. a partir do momento que vai colocando que o homem, ele ainda tá na frente, nós mulheres continuamos lutando exaustivamente, Michele, falando assim, meu as Deus, qualidades a gente não chega. femininas são de um tamanho que o seguro para uma mulher é mais barato que para um homem. Não é? Sim. Você fala o seguro? De veículo. É, do veículo. Isso eu já ouvi. Nossa, eu achei incrível quando eu fiquei sabendo disso. Sabe? Então, as qualidades femininas, elas só não são ditas. Elas só não são É meio ditas. velado ainda, né? Exatamente. Mas por que é velado? Por que você acha? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Aí a gente ouve ainda uma história assim, você é feminista? Ô, gente, pelo amor de Deus. Não é questão de Chega de feminismo, rótulo. é. Né? Aqui não tem espaço para isso, não. A gente tem que parar de achar que a gente precisa ser rotulado pra gente caber em algum lugar. Sim. Né? Do mesmo jeito que, como você fala, tem muita mulher que usa mais o lado masculino e tem muito homem que usa muito bem o lado feminino. Oi, como, né? Né? É. Então, não é uma questão de realmente, é só uma questão de rótulo. De Sim. como as coisas foram colocadas e foram impostas. Imposto desde Né? quando ele era Desde pequeno, sempre. desde sempre, desde antigamente. Né? Por que a gente não pode criar os nossos filhos ensinando para eles que homens e mulheres são tão talentosos, capazes como qualquer outro? Principalmente nós dessa geração, porque Sim. a nossa geração, tanto sua quanto da Cássia, a gente foi criada assim, mulher faz isso, homem faz aquilo. Como assim a geração nós duas? Você se excluiu? Não, a minha geração nós três aqui, né, colega? Porque nós somos bem próximos. Todo mundo né? aqui A nossa geração foi determinante para você, mulher, faz isso, gente. Daqui a pouco a gente fala aqui na verdade. Eu não tenho problema com isso. Também não, muito pelo Vou fazer contrário. aniversário em breve. Então a gente não pode. Se eu tivesse sido mãe, eu não teria feito a mesma criação que minha mãe fez pra mim. Não mesmo. Eu acho que cada um tem sua responsabilidade. Brincar com boneca. Exato. E isso é um desafio, né, gente? Porque, por exemplo, eu tenho um filho de 3 anos, que é o Enzo. Quando eu tô me maquiando, o Enzo tá me assistindo lá maquiar e ele brinca com a minha maquiagem. Meu marido fica desconfortável. Todo homem fica engraçado, né? Ele fica desconfortável, porque ele tá ali brincando. E ele nem tá brincando de se maquiar, ele tá brincando com os itens ali. Não importa. Pintura, o que é pintar o rosto? Pintar. Né? Não há... não é... Até em festa de aniversário tem a pintura no rosto. Mas é incrível isso, né? Como que isso tá tão enraizado. E olha, meu marido é de longe machista. Não é, nunca. Mas ele ainda se vê, e eu me vejo, tem hora Mas também. não é machista, mas às vezes foi criado num ambiente um pouco mais machista. A gente aprendeu Na que é verdade, do homem não que é da nem mulher, né? Você vê meu pai, Não é questão de gente, machismo. só teve filha mulher. Olha, né, como foi difícil pra ele lidar com E isso você sabe tudo, que é muito né? engraçado Com quando isso certeza. acontece? Nossa, na casa só tem homem. Aí a gente fala assim, nossa, coitada de você, hein? Sugada pelos seus filhos e seu marido. E o contrário, né? Quando só tem, por exemplo, no seu caso, que só teve seu pai, só teve filhas. mulher. Então, ele se sentiu sugado? Ou ele teve que ser mais Nossa, coitado. Até na fila impositivo? do supermercado pra comprar absorvente pra gente ele não dava. Nossa, essa eu gostaria de ver essa cena. Porque o homem ainda fica desconfortável, né? Tem umas situações que são engraçadas, a gente tem que levar, a gente percebe, né, que a nossa sociedade, ela ainda tem essa tendência a querer diferenciar cargos, né? Outro dia eu estava assistindo, tem uma série chamada Chesapeake Shores, e ela já está na 5ª temporada, se não me engano. E nessa última temporada tem um episódio, gente, que é lindo, eu super recomendo que assista essa série, porque ela é uma série família, sabe? E os filhos, são cinco filhos, 3 mulheres, 2 homens. E um desses homens, ele é advogado. Ele é o mais jovem. E aí ele estava defendendo uma mulher que foi discriminada no cargo. A empresa não queria mais ela trabalhando no cargo de
de dirigir empilhadeira, aquela máquina que vai empilhando as coisas. Vocês têm que ver que linda defesa desse cara. Porque ele vai falar o seguinte, que a empresa estava sendo machista, de achar que ela não era capaz de fazer aquilo, sendo que quem faz a força é a máquina. Você Quer sabe dizer- o que eu lembrei? Da primeira mulher que foi trabalhar na CEMIG aqui em Sosa. Não, uma bonita. É, Top, vocês né? lembram? Ai, de- nossa, Gente, revolucionou, né? revolucionou o Sosa em todos os Em sentidos, todos os inclusive aspectos. no preconceito, Total. né? Porque foi um Hoje ela é empresária. burburinho. E foi um burburinho de Sosa na época. Que, como assim mulher fazia aquele tipo de Mas trabalho? você vê que é o E ela foi perfil dela, né? É o perfil daquela pessoa que quer desbravar aquilo que a sociedade E talvez ela não tava nem... colocaria É. todo tipo de barreira, né? E isso é lindo, né, gente, de ver. E o pior, quando a gente chega num status, né, de liderança, vem logo aquele questionamento machista. Nossa, o que será que ela fez para conseguir chegar Nossa lá? Senhora, é. Eu acho que... Sim, Nossa. ainda mais bonito do jeito que ela é. Pois Né? é. Nossa. Ela uniu vários pontos aí, né, de É. discussão. São coisas que nós mulheres ainda ouvimos por aí. Não, e não é só de homem que a gente ouve, não. Não. As próprias As mulheres. Sim. Eu Por acredito isso, até que esse preconceito Vem mais na é mulher. muito mais forte da própria mulher. Sim. Mas o preconceito da mulher não é bem um preconceito, no meu ponto de vista. No meu ponto de vista é mais uma inveja do tipo assim, Inveja, né? você Despeito. tem despeito. Eu gostaria de fazer o que ela faz, mas não Mas tenho não, coragem. Não fui Ou- capaz de é, fazer Não e aí tenho eu tiro coragem. ela. É. Não estou julgando que todas pensam Sim, dessa mas forma, existe não. esse pensamento. Algumas têm um pensamento machista Sim. mesmo. Uhum. Mas muitas admiram pela coragem, mas não têm Não tem coragem de coragem de fazer. fazer. Até fazer o que teria faz. o talento, a capacidade para fazer, mas não É, faz. Não faz. Até outros fatores, né? E provavelmente a mulher que acaba não fazendo, ainda mais se ela se incomoda com o fato de outros conseguirem e ela não, provavelmente isso tem a ver com a criação que ela teve, com que ela acabou acreditando, né? E quando a gente traz isso, a gente está falando de crença limitadora. Sim. A gente ouve muito sobre crença limitadora, mas a gente nem sempre sabe entender o que é isso, né? E tá tudo bem, porque a gente está sempre aprendendo. Sabe o que eu penso? E isso é uma crença, né? Eu penso também quando nós mulheres trabalhamos por muitos anos, por exemplo, eu tive essa experiência, né, de trabalhar, eu trabalhei numa rede e todo mês tinha assembleia. O marido ficava para morrer, mas, né, na razão dele como homem, não na minha, porque eu levava a situação muito bem. Então eu tinha que lidar com mais de 60 associados homens. Então e eu era o financeiro e eu tinha que prestar conta para eles. Então sempre, né? Lógico que vai sempre ter aquele engraçadinho. Isso é fato. Mas eu ainda, o meu ponto de vista, eu prefiro ainda trabalhar com homens a vir trabalhar com mulheres em determinadas situações. Justamente por conta disso. O despeito, que eu classifico como despeito. Mas A mulher penso, puxa o tapete, puxa né? o A tapete, mulher- tem a mulher- fofoquinha e fala, e eu acho isso A mulher assim, disputa? muito. O homem não. O homem, se eu... Quantas vezes bater na mesa e falar assim, você tá achando o quê, meu cara? Eu tinha que ter uma postura. Eu não podia ser a frágil. Em cargo de financeiro, jamais não, porque é um tipo de termo que eu não gosto de usar. Mas assim, ser frágil, eu tinha que ser firme nas minhas colocações. Uhum. Senão ele ia duvidar de mim. Mas é interessante isso, né? Será que um ambiente onde só tem mulheres sempre vai existir esses comportamentos? Nada é unânime, eu Eu acho. também acho que não. Não. Mas existe. Mas as experiências Existe, Mas mas não nada quer é dizer que unânime. vai existir. Não. Acho que enquanto Mas a mulher nada é tiver esse unânime. pensamento de competição entre si, vai haver isso. Eu acredito que Ô, nós estamos Michele, evoluindo muito nessa questão da Ô, competição. Michele, né? mas se você assistir documentários, vou citar um que eu assisti, de presidiário, o feminino é 10 mil vezes pior do que o masculino, você acredita? Pois é. Justamente por causa dessa questão de competição, de X9, é bem diferente. É porque eu, pelo menos recentemente, eu tenho refletido muito sobre esses comportamentos que são ditos femininos e comportamentos que são ditos masculinos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente também não continuar reproduzindo essa fala que é preconceituosa. Sim. Porque você falar, por exemplo, que a mulher ela é fofoqueira,
a gente sabe que não é só a mulher que é. Não. não. E outra coisa, inveja também. Inveja também. Esse homem fofoqueiro é pior que mulher. Não, pois é, tá vendo? Então, olha bem. Eu conheço um grupo aqui em Viçosa que é só de mulher. E elas são 1000 vezes mais organizadas, 1000 vezes mais competentes e unidas do que muitos homens. E aí é que está a grande questão. Elas estão se destacando tanto que os homens estão muito incomodados. Por quê? Criou-se um padrão de comportamento que, a partir do momento que você tem um grupo que só tem mulher, não dá certo. Né? Não dá certo. Não, perfeito. Né? Aí depende do perfil de quem está ali. Exatamente. Depende do propósito. Exatamente. Mas a gente precisa trazer muito claro isso, né? Que competição é uma coisa que foi entranhado na gente, né? É algo que a gente carrega. Mas as pessoas confundem competição com para eu competir com você, eu tenho que te derrubar. É diferente, Aí né? é como se ela fosse a minha rival. rival. É uma como se questão eu de precisasse rivalidade. subir É, você, é, pisar aí em as- você Sim. para subir. Para É bem você conquistar o diferente. seu espaço. Eu, para competir com você, eu não preciso te derrubar, né? Sim. Eu só preciso te vencer. Sim. É bem diferente. É porque a questão da competição, a gente precisa ter esse discernimento, né? A competição é um termo criado, que foi construído justamente com o intuito de haver a rivalidade. Sim. Foi com esse intuito. Perdedor E e não, ganhador. exato. E não a questão de parceria, sororidade, irmandade, porque é o contrário de competição, né? E como esse tema, ele é muito polêmico, nós vamos deixar para o próximo bloco. Fica com a gente. Estamos de volta para a gente dar continuidade nessa questão relacionada à competição. Interessante, porque eu gosto de trazer isso aí, porque a gente cresceu aprendendo a competir. Como se fosse uma coisa muito natural, como se fosse quase uma condição para a gente sobreviver, né? E o que a gente depois, eu pelo menos, depois na verdade, isso sempre me incomodou muito. Gente, eu nunca gostei. Essa coisa de participar de seleção das coisas, Né? que você tem que estar sendo comparado com os outros, você tem que estar provando que você é melhor. Isso sempre me incomodou muito. Tanto que eu saí totalmente dessa ideia e fui ter o meu próprio negócio justamente porque eu realmente quis deixar isso para o passado. Essa questão da competição, né? Eu também não gosto de competir. Mas aí que esteja claro, assim, não é questão de... Porque olha como é que é engraçado. Quando a gente fala que eu não gosto de competir, quase que parece que você está indo contra algo assim. Como assim você não gosta? Não é questão, por exemplo, eu prefiro sair do que a competir com aquela pessoa. Porque tem a diferença, Sim. né? Eu vou trazer esse meu último cargo. Eu já estava tão desgastada com que eram mulheres, na maioria delas, todas mulheres, que aquilo ali estava me desgastando. Então, para eu não ficar naquele ambiente, eu preferi sair. Então, eu desisti, eu não queria mais competir. Não era mais. Não Eu fazia acredito sentido que é mais ou mais. menos o que aconteceu comigo também. Não fazia sentido mais para mim ficar Sim. batendo cabeça, entregando o melhor e enfrentando aquelas pessoas que não estavam
fazendo ainda, sabe? A mesma coisa. Aí vem aquela questão do propósito que você fala. E quando a gente tem propósito, as coisas fluem. Melhor. Você não fica preocupando com muita coisa. Você quer fazer aquilo ali e entregar, ter resultado. Mas você vê também que essa questão de competição, às vezes também, gente, Aí fala assim, competir a é gente, saudável. a gente também evolui com o tempo, né? Os pensamentos mudam. Hoje eu tenho uma outra cabeça também, um outro tipo de pensamento em relação à questão, competição. tipo, maturidade, assim, a gente vai amadurecendo. E aí isso. você consegue, exatamente, você consegue discernir o que vale, o que não vale a pena, Entendi. você perder seu tempo, ou, né? Isso não é Em não é relação- sinônimo de fraqueza. Não acho que seja. Uhum. Porque você vê que tem gente, por exemplo, que faz de tudo para você não ser, para você não aparecer, né? Sim. Eu não perco meu tempo com isso, eu não me desgasto com esse tipo de coisa. Então tá, fica aí. Qual que é a única Sabe, competição que gente, realmente... Qual que é a única competição que realmente vale a pena? A gente competir com quem? Com a gente, mesmo. Pronto. Essa competição, aí a palavra é competição. A gente é aquele 1% melhor. Isso, né? Sim. Sem essa cobrança louca que eu tenho que ser tão bom quanto alguém. Se a gente for pensar, se nós somos seres únicos, singulares, Deus fez cada um diferente do outro. Por que eu tenho que ser como alguém? Pra enquadrar em algum lugar. Para provar que eu sou tão bom. Eu gosto muito de me espelhar, de ter pessoas... modelar. Inspiração né? e modelar. É diferente. Completamente diferente. Né? Uhum. Se fulano posso, eu também posso. Sim. Né? Sim. É muito diferente de competir com a pessoa, né? Ou de Perfeito. querer estar no lugar da pessoa, né? Então, no meu ponto de vista, é bem diferente. Então, eu também não perco meu tempo com esse negócio de... Por isso que o homem tá sempre aí, né? Ele se enquadra em qualquer lugar. Ele não tem isso. Se ele tem que ir, ele vai. Nós, mulheres, ainda ficamos. Mas tem muita competição também. Tem, no meio mas masculino. assim, menos visível, né? Aí a gente precisaria de um homem aqui para eles poderem falar alguma coisa. Sabe por quê? Olha bem, o homem é muito diferente da gente. Nesse quesito de ser homem. Não é todos, não. Eu acho que o mundo né? masculino é mais maquiado, gente. Né? As coisas são mais maquiadas. Só isso que eu acho. Você acha? Uhum. Eu acho que é tem mais essa maquiado. O homem é mais superficial. Eu acho que é mais Você já maquiado. percebeu? Acho que O as maquiado coisas tem a são ver com feitas. isso. Acho que as coisas são feitas mais Isso. debaixo do pano, sabe? Não é uma coisa tão... Quando você vê a rasteira, quando você nem sente a rasteira, você já tá no chão. Assim, eu acho que é mais ou menos por aí. Tão A mulher declara tão velado guerra. quanto. Acho que a mulher já declara guerra. A mulher O deixa homem isso não, claro, né? O Sim. homem tem dificuldade de assumir isso, de responsabilizar. Porque talvez foi ensinado assim pra ele, né? Ó, você A não mulher deixa dá a cara a claro, tapa, não. né? Porque é natural pra vocês serem assim. A mulher dá mais a cara a tapa. Sim, É verdade. É verdade. Tá certo. A questão é que quando a gente compete com a gente mesmo, né, buscando a nossa melhor versão, a gente olhar para o nosso ontem, né, quem eu fui ontem, para buscar ser melhor hoje, eu nem vejo isso tanto quanto eu competindo comigo, mas eu buscando ser a minha própria referência. A partir do momento em que eu faço isso, pelo menos para mim isso fez muito sentido, na minha vida toda. A partir do momento que eu passei a não ficar me comparando, e detalhe, né? Porque a gente se compara o tempo todo. Isso é tão natural, isso é tão habitual nosso, que a gente faz isso sem perceber. E isso é o que destrói a gente, né? Aí consome, a gente fica, a autoestima da gente vai parar no chão. O chão ainda tá pouco, né? Vai parar lá no fundo do poço. Então, quanto mais a gente se compara, menos bem a gente faz pra gente. Mas quanto mais a gente olha pro nosso... para como a gente foi ontem e como a gente quer chegar a ser, melhor a gente fica, porque a gente sabe que a gente está se referindo a nós mesmos, né? E não a outras pessoas. Eu estou lendo o livro do Osho, que chama o livro do ego, e ele fala isso com muita clareza, sabe? O quanto a gente se aprisiona quando a gente busca ficar
pegar uma pessoa para ser a pessoa que a gente vai ficar se comparando a ela o tempo todo. Ele fala assim, ninguém veio ao mundo, ninguém deveria se comparar a Jesus Cristo. Mas estão todos querendo ser como ele. Ninguém vai ser Jesus. E é interessante, Todos né? querem ser como Buda, mas ninguém vai ser o Buda, porque o Buda só existiu um. Uhum. Deus não vai fazer outro igual, porque ele não faz ninguém igual. E aí, quando você para pensar isso, né, fazendo esse gancho com o que a gente está conversando, por isso é que é tão importante a gente pensar no respeito, Com certeza. né? O respeitar quem você quiser ser, quem você decidir ser a partir de agora. E detalhe, quem eu sou hoje, amanhã eu já não quero mais ser e tá tudo bem, né? Então, o quanto nós é que não estamos aí julgando, apontando o dedo, né? O quanto não somos nós mesmos que estamos rotulando o que é da mulher e o que é do homem. Sim. Nós somos juízes e executores, né? Exato. A gente dá sentença e executa a sentença. É isso aí. E é por isso que a gente tem que pensar muito na educação das crianças, né? Sim. O quanto nós estamos reproduzindo na educação das crianças essas nossas prisões, porque isso são prisões. Você repete o ciclo, né? Exatamente, tem que tomar cuidado para não repetir Repetir o ciclo. os padrões de Os padrões comportamento. de comportamento, com certeza. E como eles percebem assim. Eu nem uso mais tanto essa palavra certo e errado, né? Porque eu já não acredito mais nisso certo e errado, né? Eu acredito em pontos de vista diferentes, né? E essa semana meu príncipe virou para mim e falou assim, eu fiz uma coisa errada. Eu falei, gente, sabe? Da onde que esse ser tirou que fez uma coisa errada? Né? Como que é? Será que... Eu acho que está realmente no DNA, não é possível. Ô Cássia, mas gente, é tão desafiadora essa questão do eu, certo e errado. Eu também acho. Pode Nossa ser errado Senhora. pra mim e é certo Então, pra você. E por isso que é uma questão de ponto de vista. é Sim, Gente, sim. Pra mim ainda, eu ainda determino, classifico como isso aqui é certo e isso aqui é errado. mas é certo e errado para você. O certo Sim. e errado para mim pode ser diferente do seu, Sim, certo? Sim. Agora eu quero saber da onde que um serzinho de 2 anos tirou que fez uma coisa errada. Da onde que ele tá tirando esse conceito do certo e errado. Eu já fui Pois é, mas condicionado aí- pra ele, né? Mas olha que interessante, né? Porque quando a gente chega a questionar essas questões, é tão importante que a gente tenha essa clareza que, gente, você tá falando de um serzinho de quantos anos? 2. Espere ele entrar na escola para você ver. Você não consegue mais achar brecha para você desconstruir a ideia do certo e errado. É desafiador demais. Porque a escola é a escola é a primeira forma que a gente entra. É forma. Não é à toa que se chama ensino superior, como é que a gente fala quando a gente termina? Formatura. Forminha. Não tem aquele clipe do He don't need no education. Lá no clipe, tá lá todo mundo com máscara, ou seja, estamos e todo mundo, as criancinhas de uniforme, e todo mundo lá, ó, marchando, iguais. Tá formando. A escola é a primeira prisão. A escola é a primeira que vem para podar. A família também, claro, né? A primeira é a família, depois é a Deveria ser o escola. contrário, né? A escola deveria ser... A gente acha que a escola é o Teria que ser Educar e não formadores de opinião. Educar para que aquelas crianças sejam formadores de opinião. E eu E o formador de opinião dentro da escola é o polêmico. Vixe. Claro, sempre é. Mas é uma coisa interessante de, né, gente, como você, né? Eu tenho sobrinho, mas já é um rapaz, né? Né? Você tem um sobrinho pequenininho, você tem seu menino. Mas o animal, ele também é condicionado. Na hora que você fala assim, hoje mesmo eu falei um pouco mais alto, eles já saem todos da casa cantinho, quer dizer, já está condicionado do que aquele meu tom de voz eu estou brigando com alguma coisa. É o comportamento. É o comportamento. Sim. Mas eu acho que assim, quando a gente explica, assim, não joga água aqui não, que se molhar aqui vai estragar. Vamos supor, uma madeira. E aí quando ele joga, ele fala assim, eu acho que eu fiz uma coisa errada. Mas eu quero saber de onde que ele está tirando esse conceito de certo e errado. Entende? Ó, você está entendendo? Sim. Da palavra certo e errado. É porque, na verdade, eu não existe... falei para ele que não joga água aqui não porque é errado.
Sim. Eu não falei pra ele, né? Eu não Sim. falei dessa forma. Mas aqui, é como se fosse a a questão fala- de sim ou não. A maior Mas possibilidade de alguém falar é essa, é muito tá errado. engraçado, é. né? E é interessante Eu procuro isso. não falar, sabe? Porque aí é a Eu mesma também coisa, evito. ele tá acho que indiretamente eu pensaria assim: eu não posso fazer isso, eu não posso jogar água aqui. Se eu não posso, é errado eu fazer. Tanto que quando ele fala eu não consigo, eu falo É consegue. outra palavra. Você consegue tudo que você quiser na sua vida. É, na Já verdade, falo o que desde não agora. pode, na verdade, é uma regra, né? Aham. Então, existem lugares que existem regras diferentes. E tudo bem, isso é viver em sociedade. Mas Eu eu não já pode falo fazer tudo. desde Para agora. você se relacionar com as pessoas, você precisa seguir regras. É. Porque senão vira bagunça, já sabe que é isso, né? Mas regra é diferente, É diferente. né? É diferente. Aí, ó, é As que outras entra. coisas são conceitos. Então, uma coisa, eu está fazendo uma coisa que vai contra uma regra. É. Não é que está certo ou errado. É. Está contra uma regra dessa casa. Olha como é que é interessante. É. Então, por exemplo, na hora que eu viro para meus filhos e a gente vai sair, eu falo, olha, lá na casa de não sei quem, a regra é diferente. Então, vamos respeitar. Porque estamos numa casa diferente. Eu falo isso pra ele. Você Não é? fala regra. Regra. Você não fala. É, não um combinado. Porque a criança, você é combinado, né? São os Uhum. combinados. É. Não é muito diferente com o cachorro, não. Eu também falo isso muito com o Henrique. Os condicionamentos do cão, É. né? Pavlov estudou o cachorro principalmente, e muito do que ele estudou do animal foi trazido para também refletir sobre o ser humano. Sim. Pois é, para a gente encerrar, nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos posicionamentos em relação a esses pontos que a gente levantou aqui hoje. Então esperamos vocês no próximo bloco. E estamos de volta para a gente fechar o nosso primeiro programa, né? Estreia total. Sucesso total. Total, só brilho. E para a gente fechar, é interessante que a gente trate aqui um pouquinho para vocês, trazer aqui um pouquinho para vocês e para nós também, né? Como que é o nosso posicionamento, principalmente em relação à nossa vida, né? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Como que é essa questão do masculino e do feminino, do ser mulher, principalmente do ser mulher, né? Na nossa realidade. Então eu gostaria que Cássia falasse um pouquinho, Cássia. Como que você vê essa questão de ser mulher, de ser solteira, de ser uma mulher que é independente e ao mesmo tempo é família? Como é que é isso para você? Conta para nós. E hoje eu tô numa condição muito favorável e também pouco incomodada com pensamento, com opiniões alheias. Então, o mundo machista tem me incomodado muito pouco, porque eu tô vivendo a minha vida, correndo atrás das minhas coisas, né? Mas nessa relação de homem e mulher, eu acho que a minha opinião a respeito é que está faltando só uma palavrinha chamada respeito, tá? Porque o homem ainda confunde a palavra respeito com obediência, que antigamente existia, que a mulher era obediente ao marido.
né? Então, às vezes o homem fala assim, ao respeito. Outro dia eu peguei um casal, o marido falando isso para a mulher, ao respeito, e ele é novo, né? Quando, na verdade, o respeito existe. Só que o que ele queria dela era obediência, Sim. né? E isso já, hoje em dia, já não deveria ser mais, né? Então você quer pontuar a importância de nós, mulheres, nos posicionarmos em relação a isso também nas nossas relações com os homens, né? Michele, De ajudar até o eu homem. acho que a mulher precisa se posicionar sim. Mas eu não acho que a nossa luta deve ser só pela posição das mulheres, mas pelo amadurecimento do homem, pela sensibilidade do homem também. Ele Sim. pode ter esse olhar, né? Ele pode... Uai, peraí, né? Se eu também quero, então... Mas por que você não, entende? né? A questão do posicionar que eu falo não é ser contra, é ser Alguém facilitadora. precisa dizer. Você Alguém explicar precisa isso, dizer que nesse caso mostrar é a o outro mulher. lado. Então eu te respeito, sim, né? Você tá querendo de mim obediência, aí é outra história. Vamos refletir sobre isso? Porque o que eu quero que você entenda é que nós estamos lado a lado, Sim, né? sim. E não um abaixo do outro. Exato. Então, eu não estou passando por isso nesse momento, né? Aliás, graças a Deus, nunca passei por essa questão de machismo, de ter um companheiro machista. Todos os parceiros que eu tive foram pessoas bem nesse sentido de machista. Equilibrados, né, em relação ao foram feminino bem masculino. equilibrados, sim. Aí, então, eu não tenho uma opinião formada pessoal a respeito disso. Tem um pai, né, que teve uma criação machista, que veio de uma época machista, mas de preconceitos, inclusive, mas que com a convivência com a gente, se ele guarda para ele porque ele recebe os nossos amigos, nós temos amigos trans, nós temos amigos, e ele recebe super bem, eu acho que sim, né, amiga? Pelo menos tá pelando bem o brinca e negócio, participa, não é? E eu acho que todos foram super bem recebidos lá em casa, e ele é super aberto, então assim, ele aprendeu com a gente também muita coisa, né? Meu pai, apesar da idade e apesar do conceito dele, que é muito forte em relação a muitas coisas, ele recebe, e ele recebe com muita educação, sabe? Então, pelo menos... Ele respeita, né? Muito, ele tem essa abertura, ele respeita, exatamente. Sabe? Mas ele respeita de uma forma doce, porque ele não respeita só... Oi, Ele tudo respeita bem? e Não, acolhe. ele conversa, ele brinca, entende? Eu acho até que ele respeita mais do que ele imagina, ele realmente... São conceitos que é como se ele passasse na cabeça dele que ele deixaria de ser o pensamento machista. Ele deixaria de ser ele se ele deixasse de pensar daquela forma. Entendi. Só isso eu acho, entende? Mas, então, minha questão é essa. Eu acho que a palavra respeito é o respeito que está faltando, sabe? Sim. E a busca. Enquanto você estava falando isso aí, eu lembrei de uma cena lá na minha casa, que eu tenho que contar essa aqui nesse quadro, porque tem tudo a ver com o nosso tema, né? Eu não casei com meu marido por acaso. Ele já morava numa república antes, então ele já estava bem treinado quando a gente casou, sabe? Com essas coisas. Não, ele já estava assim, super aberto, mas também quando você conhece a família, os pais, você vai entendendo por que ele também era tão tranquilo. Na verdade, eu aprendi muito mais com ele, mas eu não quero ainda abrir essa questão, eu quero dar um exemplo. Foi muito interessante porque quando eu coloco essa questão da mulher, gente, e a gente tá aqui, não é que você, mulher, você tem que se obrigar a ter um comportamento, um posicionamento em relação a essas questões que a gente está refletindo aqui, não. Não é isso, ninguém é obrigado a nada nessa vida, né? E o nosso programa é justamente, não somos obrigados a nada, então aqui a gente está aqui para a gente refletir. E aí foi tão interessante que,
primeiro eu fiquei achando até que eu estava errada, ou errada. E aí foi muito interessante, porque foi o seguinte, eu tenho uma amiga que ela sempre foi assim, super descolada, ela é mais ela é independente, ela dá conta de tudo, ela é ela. E aí, tava lá na minha casa, mais de uma vez essa situação. E aí o Paulo, meu marido, né, ele assim, ele adora ser o alvo, assim, dos comentários. Então ele vai e começa a lavar vasilha. E tá lá lavando vasilha e tal. Aí a minha amiga, na mesma hora, nossa, Michele, você casou muito bem. Porque o Paulo lava vasilha. Porque o Paulo... Eu falei, ele tá lavando vasilha. É só isso. Não, eu também lavo vasilha. Você vai me exaltar do jeito que você tá exaltando ele? Aí ela, nossa, amiga, você fica brava comigo não. Eu falei, como assim? Eu não tô brava. Eu quero que você entenda o que você tá acabando de fazer aqui. Nessa guerra aí, quem vence o papel do homem e da mulher, é tudo uma questão de combinar. É o bom senso. Né? Não, e depende do Não olhar, é né? bom senso, é questão de senso Porque eu comum. posso pensar diferente de vocês, por exemplo, que já tem um casal, né? Eu posso achar que o papel do meu marido é um e o meu papel é outro, que é diferente dos seus. Tudo é uma questão da relação ali entre Funcionar. né? Da hora que funcione, os dois Aí estão vem o felizes. respeito, De acordo. Os dois estão felizes. De acordo, existe o respeito. Tá bom. Não importa como é que é. Cada um funciona do De um jeito que jeito quiser. que... Exatamente. E aí entra o respeito de novo, né? Mas eu achei incrível, gente. Meu Deus, isso me incomodou de uma maneira. Aí depois com o meu marido, eu fui conversar com ele depois. Olha só, eu sei que você gosta, eu sei que você acha o máximo, mas eu quero que você entenda uma coisa. Você não está me ajudando quando você lava vasilha. Você está fazendo a sua obrigação. Porque você mora aqui na casa, você suja, então você lava. Gente, isso é a lógica. Não é uma questão de eu ser machista, feminista. Para de rótulo. É uma questão de combinado. É uma questão de como as coisas funcionam pra gente, né? Sim. Então eu quis abrir esse parênteses das vasilhas, de lavar vasilha, é incrível. E olha, tem muita mulher aí que não abre mão de lavar vasilha porque o homem não abre mão de deixar de lavar. Para eles, lavar vasilha não é algo que é feito por homem. Sim, tá? Assim como várias outras coisas da casa. A mulher, quando ela decide, vou cuidar mais da casa e dos filhos para uma escolha, para um momento, mas, né? O que ela tem que tomar cuidado? Para o homem não trazer à tona aquilo que está lá, ó, no DNA dele, no sangue. Porque ele não vai fazer isso de maldade. Por isso que não é de caso pensado. Tem muitas mulheres que trabalham fora, ainda cuidam da casa, dos filhos e do marido. Né? Não precisa nem trabalhar fora. Você pode ser home office e fazer a mesma rotina. Não, né? sim, eu digo trabalhar fora porque é o mais convencional, né? Não, e essa de cuidar do marido, você vai me desculpar. Um adulto, pelo amor de Deus. Eu falo pro meu marido, não, eu falo assim, mãe, né? Eu falo assim pro meu marido, ó, eu já cuido de 2. Aí tem hora que ele tá discutindo com os meninos como se fosse uma criança. E eu vi e falei assim, quantas crianças tem aqui? Pelo amor de Deus, gente. Eu falei assim, meu amor, cria vergonha na cara. Os meninos são crianças, você é um adulto. Haja como um. Porque tem hora que não dá, não. Eu falo, ó, eu não dou conta. 2 pra mim é o meu limite. Mas vamos lá, Simone. E você, como é que você se posiciona em relação a isso hoje? Bom, essa coisa do feminino e masculino. Sim, o meu marido ele é um pouco machista, fato, devido à criação dele, né? Ele tem um reflexo muito forte da mãe dele, que é a mãe dele que mandava na casa. Então ele tem um certo receio de que a esposa, Simone, faça a mesma coisa. Olha que incrível. Sim, o pai trabalhava fora e a mãe que tomava as rédeas de tudo. Então é muito, né, enraizado nele essa questão do machismo. Mas a gente tem uma relação muito amigável, nós somos muito amigos, nós somos parceiros. Acho que o fato da gente não ter tido filhos fez com que a gente, né, fosse esse casal. Sim. Tanto é que eu acordo, eu acordo na hora que eu sinto o cheiro do café. Porque ele que faz o café de manhã, ele que vai comprar pão e tal, ele tem isso, né? Isso não leva café na cama também. Meu marido, assim, eu dou graças a Deus, quase 19 anos de convivência, então ele tem um lado machista, mas ele me respeita. A gente tem lá os pormenores normal, mas a gente eu consigo driblar essa questão, né, do machismo que ele tem
e do não machismo também, porque o homem que é machista, ele não apoia a mulher, e ele me apoia. Ele me Na verdade, respeita. o homem machista ele precisa anular a mulher É. para ele se sentir Isso não. poderoso, Muito né? pelo contrário, ele Sim. exalta muito, né? Ele fala que eu sou muito capaz, ele fala assim, meu bem, eu fico impressionado que você pega as coisas assim, ó, né? Hoje no que eu faço. Tá vendo aí o complexo de inferioridade? Sim, Né? sim. Ele tem. E eu fico, né, meu bem? Você pode tanto quanto eu posso. Ele sempre fala assim, porque você que deveria estudar para passar no concurso público. Eu penso, mas por que você não pode? Ué, é só sentar e estudar. Você é mais focada. Não é isso. Uhum. Realmente. Né? Mas aí atribuir a você a capacidade, que se você não passar, a frustração é sua, não é minha, né? Mas tudo bem. Envolve Né? várias Hoje, coisas. o meu autoconhecimento me faz ter essa serenidade de trabalhar bem nessa Legal. questão. Pois é, então a nossa briga aqui, homem versus mulher, quem que ganha? Ninguém. Não tem que ter vencedor, Tem que ter né? uma Tem que união, ter equilíbrio, respeito, Parceria, união. companheirismo, É o que se A espera, chave é o é que o se ter o quer. respeito, né? Eu acho que assim, é o de que tudo, todos nós desejamos, né? respeito, Amém. cumplicidade. Cumplicidade. Glória a Deus. Amém. Com certeza. E é isso, gente. Isso. Esse é o nosso De cara com elas. Esperamos vocês no nosso próximo episódio, no Se próximo Deus quiser. programa. aqui no canal da Brenda, que nos acolheu tão maravilhosamente bem. Eu tô toda arrepiada, minha Eu intuição também. falou mais forte ainda, Deus está com a gente. Gratidão pela presença Gratidão de pela- vocês e até o próximo, se Deus quiser. Até, gente. Até, Muito se obrigada. Deus Gratidão. Beijo. Tchau, tchau. Beijinhos.